Som. Som, som. Som, teste. Teste o som. Daniel, me dá um retorno de áudio aí, fazendo um favor. Beleza, obrigado. Alô, alô, alô. Pega uma água ali. E aí? Vai? Oi. Beleza. Só esperar o sinal seus aí e a gente vai. Thaís tá aí hoje? Uhum. Bacana.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Já foi apresentado já. Meu nome é Gerard Leon, sou psicólogo, né, e além da formação em psicologia, também sou engenheiro químico, né. Hoje eu vim aqui trazer para vocês, né, uma abordagem acerca de um tema que é tratado nessa época, todos os anos, já tem alguns anos que essa matéria é tratada, já está aproximando aí de 10 anos, né, dessa campanha, que é a campanha do Setembro Amarelo. Ela não ocorre somente no Brasil, né, ocorre em outros lugares do mundo, né, e algumas informações para a gente trocar uma ideia, saber como é que está o conhecimento a respeito, né, desse tema com vocês. E, primeiramente, eu gostaria de saber, quem sabe aí, né, do que se trata a campanha do Setembro Amarelo, se alguém tem alguma coisa a falar a respeito, tem uma noção. Alguém? Isso, prevenção do suicídio. O que mais que geralmente é abordado quando a gente fala desse tema? Sim, dentro da saúde mental, qual o contexto que a gente mais evidencia? Quando a gente está falando de suicídio e tal. Oi? Isso, muito bem, depressão. Então, esses dois temas, eles são praticamente que centrais, né, dentro dessa temática aí. Vamos lá? Então, o que é o Setembro Amarelo? Uma campanha de prevenção ao suicídio iniciada ali em 2015. Nós estamos aí em 2023, já tem 8 anos, aproximando de quase 10 anos, né, dessa campanha. O mês de setembro, ele não foi escolhido por acaso, né? Internacionalmente, né, existe o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é ali no dia 10 de setembro, tá? E é uma campanha que é amparada, né, pelo Centro de Valorização à Vida e o Conselho Federal de Medicina, além da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Nós, como psicólogos, também estamos sempre apoiando, sempre falando, debatendo sobre esse tema, e para nós é a nossa casa, né, para o psicólogo, debater sobre o tema saúde mental. Vamos lá? E aí a gente tem a primeira curiosidade, né? Por que é usada essa cor? Porque a gente tem outros meses aí do ano em que a gente tem campanhas de cores variadas, né? Novembro azul, outubro rosa e por aí vai, né? Cada mês praticamente está ganhando uma cor aí. Então, a primeira coisa a saber é que essa cor ela foi utilizada devido a um evento, né, ocorrido em 1994, em que um jovem, né, de 17 anos, um jovem americano, ele utilizou o seu carro, um Mustang 68 amarelo, para poder cometer suicídio, né? Entrou no carro e mandou, né, mandou ver com o carro, né? Então, o que acontece?
a partir, né, dessa história, a família, junto com amigos e tudo mais, através de uma atitude de utilizar a cor do carro, mais, né, uma chamada de atenção a respeito desse tema, né, que seria tanto a questão do suicídio quanto a questão de depressão, os sinais que a pessoa vai demonstrando, como forma de alertar. Isso foi passando de uma pessoa para outra, foi tomando uma proporção até que o mundo inteiro hoje, né, tem esse reconhecimento dessa história e a maioria dos lugares utilizam, né, essa cor. Beleza? E aí a gente vem, né, com os dados a respeito do impacto que a saúde mental tem sobre esse comportamento, né, que é a atitude, né, da pessoa tomar a iniciativa de tirar a própria vida, né? De onde é que vem isso? Né? Em sua grande maioria, a gente tem ali, né, a depressão, a gente tem a questão da ansiedade, transtorno bipolar, né? Alguns casos também envolvem abuso de substância e a esquizofrenia, né? E, no caso da esquizofrenia, a gente está falando diretamente, né, de algo que afeta a saúde mental. Ela é um transtorno também, assim como o transtorno bipolar, e ele tem que fazer o acompanhamento. A pessoa que possui, né, transtorno bipolar e esquizofrenia tem que fazer esse tratamento, porque no caso da esquizofrenia, não sei se vocês sabem, é uma condição onde a pessoa escuta e vê coisas que não existem no mundo real. A mente dela produz aquelas imagens ou produz aquelas vozes que ela escuta como sendo vozes de outra pessoa, mas quando ela olha ali, não está ali. Então é um transtorno muito difícil de lidar sozinho, sem ajuda, né? E no caso da bipolaridade, é porque a pessoa ela vai do céu ao inferno numa velocidade muito grande, né? Uma hora ela está muito bem, daí a pouco, né, ela vira e já não está legal mais, já está ruim. Então tem que ter esse acompanhamento. Depressão e ansiedade, né? A gente tem aí que a ansiedade fazendo parte de um dos aspectos de ser humano, que é a preocupação com o dia do amanhã, a preocupação com o que está para acontecer ainda, isso desencadeia a ansiedade, que é essa preocupação que toma conta da gente, faz a gente ficar mais agitado, né? Quando isso toma uma proporção muito grande, a gente tem um TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, que aí a pessoa não consegue ter controle sobre a sua própria ansiedade. E a depressão é basicamente o mal do século, né? A pessoa ela perde totalmente a vontade de viver, ela perde a vontade de fazer as coisas, ela perde a vontade de ser, né? Sim? Pode sim. Se a ansiedade ela for generalizada num ponto em que a pessoa perceba que ela não vai dar conta de fazer nada, que ela não consegue, mesmo ela tentando ali, ela não consegue resolver os seus próprios problemas, ela pode desenvolver depressão, sim. A ansiedade ela pode evoluir para um quadro depressivo, com certeza. E qual que é o maior problema, né? Já que a gente está falando que cerca de 96% dos casos de suicídio estão conectados, né, com esses transtornos mentais, né, com essas desordens. Hoje no Brasil, a gente ainda tem, pode voltar lá, a gente ainda tem uma questão que as pessoas têm um preconceito muito grande quando ouvem duas palavrinhas, que é psiquiatra e psicólogo. Você sabe me dizer por quê? Algum de vocês sabe me dizer por que essas duas palavras, esses dois profissionais, eles despertam um certo receio, medo nas pessoas? Alguém? Isso, fala que a pessoa que precisa é doido. O que mais que vocês já escutaram? Oi? Tem isso também. Sim, tem essa questão de uma, digamos assim, uma certa cobrança consigo mesmo de achar que não precisa porque vai parecer que é fraco, que tem uma doença, ou então associa o profissional com, é o médico que cuida de gente doida, quem vai nesse tipo de profissional é porque é maluco, né? Igual o colega ali apontou, né? Então, o que acontece?
esses conceitos, né, esse imaginativo que a nossa sociedade tem, vem muito por conta dessa fobia que as pessoas ainda têm dessa área, né, por se tratar da mente humana, né, da individualidade de cada um. Então, desenvolve esse medo desse profissional. Então, todos os anos são feitas campanhas exatamente para poder tirar esse estigma que as pessoas têm com o profissional. Afinal de contas, quem aqui nunca teve problema na vida, né? Fica fácil, né? Alguém vai levantar aí e falar que nunca teve problema na vida, nunca passou por nenhuma situação difícil? Todo mundo passa, inclusive eu. Sou psicólogo, mas também sou ser humano, passo e estou sujeito a tudo que acontece com qualquer um aqui. Sol nasce para todo mundo, faz calor para todo mundo, chove para todo mundo, tem jeito, não tem escapatória. Então, retirar das pessoas esse estigma de que esse profissional é só para quando a pessoa é doida, só quando a pessoa é maluca, ou quando a pessoa tem um problema de ordem psicológica ou psiquiátrica, né, é o primeiro passo. É entender que, para lidar com certas questões, quem melhor que uma pessoa que é profissional naquilo que ela se propõe a fazer com você? Lidar com a sua individualidade, entender o que você está passando e auxiliar você a sair daquela situação, né? Então, tanto um profissional quanto o outro está aí para isso, ok? Aí agora a gente vem com um link, né, com a depressão, que é o seguinte. Existe uma pesquisa, foi feita ali no ano de 2019, indicando que 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais, em algum momento, já foram diagnosticadas com depressão no nosso país. E aí, vamos lá, 10,2% da população não é um número pequeno, é uma parcela boa, se a gente levar em consideração a quantidade de habitantes que a gente tem no nosso país. E isso vai ficando um pouco mais alarmante quando a gente vai vendo quais são as regiões onde mais temos casos, né, de depressão afligindo as pessoas. No caso, a região sul e sudeste, né, a nossa região, que é a sudeste, ela está com uma porcentagem de 15,2%, né, juntamente ali com a região sul, né, dentro dessa pesquisa de 2019. E talvez, assim, para você seja uma novidade falar isso, mas eu creio que não, que ter casos mais expoentes na região sul e sudeste está ligado com um fator bem simples, né? Vamos lá, quais são as regiões aí do nosso país que são as mais populosas? Né? Quais são as regiões com maior concentração de indústrias, de fábricas, do setor produtivo do nosso país? Onde é que elas estão? Sul e sudeste, né? Principalmente na região sudeste, onde a gente tem a maior capital, né? Se a gente pegar dentro da América Latina, que é São Paulo. Então, a quantidade de gente que tem em São Paulo. Se a gente pegar aqui próximo da gente, Belo Horizonte, a quantidade de coisa que tem em BH, não só na cidade em si, mas na grande BH, né? BH, Contagem, por aí vai. Então, a gente tem uma densidade demográfica também muito grande, muita gente habitando, muitas empresas e tudo mais. E isso traz uma problemática. Por quê? Se você tem muitas pessoas ocupando uma determinada área e ali está sendo desenvolvido um processo produtivo, as pessoas não estão muito ocupadas umas com as outras. Elas estão ocupadas com o quê? Fazer seu trabalho, voltar para sua casa, viver a sua vida e tocar o barco em frente, né? Não sei se vocês já devem ter visto aí, alguns de vocês já devem ter recebido no celular ou visto algum vídeo a respeito disso, de que a pessoa está passando numa cidade dessa, São Paulo, Belo Horizonte, e aí ela simula que ela está passando mal. As pessoas ao redor continuam transitando e fazendo o que faz da vida, entendeu? Como não tem tempo para poder olhar isso não. Vamos trabalhar, vamos em frente. E aí, nessas cidades, a gente vê também uma maior incidência de suicídio. As pessoas nem percebem e a pessoa comete suicídio, de uma vez assim, sem dar um aviso. Mas por quê? As pessoas não estão atentas, elas não estão vendo os outros. Quando a gente vai para cidades mais do interior, onde o número de habitantes é menor, a interação entre as pessoas é maior, o convívio entre elas é maior, o que acontece? Essa taxa diminui. Porque você tem um problema, está passando por uma situação, você senta, conversa com um amigo seu, né? Senta num barzinho ou vai na casa do seu amigo, é mais fácil fazer isso. Se você está numa grande cidade,
seu amigo de trabalho, o seu colega de convivência, mora do outro lado da cidade e para você ir lá você vai gastar 1 hora, 2 horas, né? Só para ir, aí ainda tem a volta ainda. Então tudo isso fica mais difícil, torna mais difícil essa convivência. Então é por isso que a gente tem esses expoentes aí na nossa região sul e sudeste, e ela vai caindo à medida que a gente vai subindo, né? Vai para centro-oeste, nordeste e norte, finalizando ali com 5%, que é onde a taxa é menor. E aí, se você pegar a região norte do nosso país, é basicamente pequenas cidades, né? Até mesmo as capitais são menores, e um vasto espaço não ocupado. Então, até mesmo nas cidades grandes, as pessoas se conhecem com mais facilidade. Parte sobre os mitos a respeito do suicídio, né? O que acontece? É de senso comum que existem algumas frases, alguns pensamentos a respeito dessa questão, né? Quando se fala de suicídio, ou quando comenta a respeito de alguém que passou por uma situação dessa, geralmente a gente escuta frases tipo: pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção. Será que é mesmo? Chamar atenção? Será que é só isso? Porque, assim, talvez para você seja fácil chamar atenção de uma outra forma. Será que a pessoa também não vê da mesma forma que você, não? Que para chamar atenção existe outra forma? Será que ela não está tentando lidar com algo que ela não consegue lidar e a única saída que ela vê para aquela dor, para aquilo que ela está vivenciando ali, que ela não encontra resposta, não encontra um caminho, não tem com quem tratar daquela situação? Tirar a própria vida não seria a resposta? Então, não é chamar atenção, ela está buscando a resposta para um problema, pedindo socorro, porque ela não consegue lidar sozinha com aquela situação. Vamos pensar assim, parar um pouquinho e pensar na seguinte situação. Uma pessoa que está passando por problema familiar, problema financeiro, né? E o trabalho dela também já não está muito aquelas coisas, né? Está perigando, às vezes, né, passar por uma demissão, alguma coisa do tipo. Coloca-se nessa situação e pensa, uma pessoa que não tem com quem conversar a respeito disso, com quem lidar, para poder fornecer, às vezes, olha, você pode fazer isso, você pode tentar desse jeito, tentar resolver a situação dessa ou daquela forma. Só que a pessoa não tem esse auxílio de alguém para conversar e dividir essa questão, né, para buscar uma resposta. E aí ela fica imersa naquela preocupação que ela não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e isso vai cada vez mais aumentando, porque a preocupação ela tende a aumentar a cada dia que passa, e aí ela não vê outro caminho. Olha, eu prefiro acabar com toda essa preocupação, essa dor de cabeça na minha vida, do que levar essa situação adiante, porque eu estou vendo que não vai ter um jeito de responder. Então, não é chamar a atenção, né? É um grito de socorro, um pedido de ajuda. Então, a questão é que quando a gente imputa para qualquer tentativa de suicídio, né, como chamar a atenção, a gente está pormenorizando a situação. A gente está falando que suicídio, quem tenta ou quem comete, é porque quis chamar a atenção. Ou seja, é só para as pessoas ficarem, tipo assim, babando ela, olhando ela e dando atenção para ela. Gente, pessoa que tenta suicídio não é uma pessoa que está procurando esse tipo de atenção, não. O tipo de atenção que ela quer é outro. É, olha, eu estou passando por um problema, eu preciso que isso seja resolvido, eu não estou encontrando saída, eu não tenho outro recurso. É um tipo de visão diferente, entendeu? Então é por isso que colocar que é a pessoa querendo apenas chamar a atenção é pormenorizar a situação, tá? Exato. Então, assim, isso é diminuir a situação. É você colocar que, isso aí que você está tentando fazer não é nada, entendeu? Você está só tentando chamar a atenção, você não está querendo fazer isso de verdade. Não é assim que lida com esse tipo de situação. É uma situação muito mais densa, muito mais espinhosa, do que simplesmente querer a atenção das pessoas, tá? Suicídio acontece sem aviso.
é outra questão que as pessoas têm o costume de falar, que nem todo suicida manda aviso. Sem exceção, todos eles demonstram algum tipo de sinal. A questão é que a gente tem os casos clássicos e a gente tem os casos, né, mais diferentes, por assim dizer, né, os fogem da curva, né? Então, nesses casos clássicos, a pessoa vai demonstrar uns comportamentos típicos, né, de uma pessoa que está ali entrando numa fase depressiva ou que está objetivando, né, esse autoextermínio para acabar com essa dor que ela está sentindo. E tem os casos atípicos, em que os sinais são bem sutis, né, e você tem que ter uma noção muito grande para poder perceber isso. Geralmente, quem vai perceber isso são as pessoas mais próximas, são os familiares, são os amigos mais próximos, que vão perceber, olha, fulano de tal mudou, fulano de tal não tá, tipo assim, né, ele era de um jeito e tá começando a ficar muito esquisito, tá muito diferente, tem alguma coisa acontecendo, ele tá passando por alguma coisa. E é nesse momento que fazer esse contato com a pessoa é importante, porque se você viu que há uma mudança repentina de comportamento, mesmo que de forma sutil, pode ser indício de alguma desordem na vida da pessoa. Pode ser que seja uma coisa simples, fácil, mas pode ser que seja algo muito difícil e que, por não ter, né, a facilidade de conversar e dialogar sobre isso, a pessoa prefere guardar para si. E aí é que entra o problema. A dificuldade de comunicação, ela pode levar a um avanço, um progresso, né, de tudo isso que a pessoa está sentindo, dessa pressão, dessa dor. Ok? Outra frase: suicídio só acontece com os outros, só acontece fora da minha família, fora do meu círculo social, dentro da minha esfera, da minha bolha de convivência, né? Não acontece esse tipo de coisa, ninguém passa por nada disso. Isso é tanto uma mentira, né, quanto assim, né, uma falta de empatia muito grande, porque você achar que nada vai te atingir, né, que você não pode passar por uma situação assim, é querer se colocar numa posição muito superior à de ser humano, né? Todo ser humano aqui, em algum momento, já ficou triste, todo ser humano aqui já, sei lá, teve um relacionamento e já passou por um término, todo mundo aqui já teve alguma doença, né, e passou por essa doença com auxílio dos outros. Então, achar que isso não acontece com a gente, né, é querer imputar em nós uma superioridade e uma, vamos colocar assim, né, eu sou inacessível para esse tipo de situação. Sendo que, na verdade, geralmente, quando as pessoas se colocam com muita força, né, elas têm um ponto específico ali que quebra com toda essa fortaleza que ela transmite. E, por último, uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não voltará a tentar. Isso não é verdade, tanto do ponto de vista da análise da frase, quanto também do ponto de vista de pesquisas, né? Pessoas que tentam suicídio pela primeira vez, a reincidência de tentativa é muito grande. A questão, muitas das vezes, que a gente não leva em consideração, a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação, seja por falta de pesquisa ou falta de conhecimento mesmo, é de que, nos casos masculinos, geralmente na primeira tentativa o homem já consegue, né, concretizar o ato. E no caso feminino, geralmente ali 2, 3 tentativas ou mais. E aí há uma razão biológica, né, dentro da parte da estrutura mesmo do corpo, do biotipo masculino e feminino, em que o homem geralmente utiliza métodos mais drásticos, né, para poder literalmente não dar chance de dar errado, e a mulher vai tentar de formas alternativas a não prejudicar tanto a sua integridade física. Então, existe um balanço aí entre o que o homem analisa da integridade física de si mesmo e a mulher. A gente vê isso claramente no comportamento masculino e feminino com relação a médico. Homem vai muito menos em médico do que mulher. Isso aí eu duvido aqui alguém aqui que fala para mim, algum homem aqui na sala que fala para mim que a cada, sei lá, 3 meses, 4 meses, tá indo fazer exame de rotina. Alguém aqui faz isso? Algum homem aqui vai, pelo menos a cada 6 meses, vai no médico e fala assim, ó, tô querendo fazer um check-up aqui, ver se tá tudo beleza. Ainda mais depois de uma certa idade, né? Vai ficando mais velho, aí vai indo menos ainda, né?
tem uns exames ali que a galera tem ainda um preconceito também com eles e tal, e aí vai chegando a idade, já vai batendo naquele negócio, tipo assim, né, tá chegando, tal, mas são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque a maioria dos homens hoje adoece, por quê? Porque não descobre antes que estava com uma determinada doença, e aí vai descobrir numa fase muito avançada, e é um preconceito que nós, homens, temos com a nossa relação com o médico é muito assim, muito distanciada. Já a mulher, não. Então, a gente vê essa disparidade, né? O homem também não tem muito dessa, tipo assim, teve um corte, vai, joga alguma coisa ali, passa um álcool, joga um sal, não sei o quê, pronto, acabou, vamos embora, entendeu? A mulher não, se ela tiver um corte e ela achar que é melhor dar ponto, ela corre lá e dá o ponto, entendeu? O homem tá nem aí, se ficar cicatriz ali grande, pequena, para ele tanto faz. Então, esse sentido de preservação física também é maior na mulher do que no homem, beleza? Vamos lá. E agora a gente entra na parte que é boa, né? Que é bem informativa e bem educativa para vocês, que é a parte da identificação e ajuda, né? Como que a gente identifica certos traços de comportamento ou mudanças de comportamento que podem sinalizar para a gente que a pessoa está passando ou por uma depressão, ou ela está, né, objetivando a tentativa de suicídio, né? Que seria, no primeiro quadro aí, retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação do pensamento, falta de concentração, queixa de falta de memória, de vontade e de iniciativa. Ou seja, a pessoa entra numa situação mais letárgica, ela fica mais lenta, ela não quer fazer tanta coisa, ela não toma iniciativa. Às vezes era uma pessoa que ia, corria atrás, fazia as coisas, e aí agora ela não quer muito mais fazer isso, ela prefere mais ficar na dela, quieta e tal, vai internalizando essas coisas, né? Então, é um indicativo, uma sinalização, tá? Próximo. Professor. A gente tem também a questão, né, tanto da insônia quanto da sonolência. E o que é isso? Insônia, a pessoa, ou ela perde o sono com muita facilidade e não volta a dormir, não consegue voltar a dormir, ou ela fica muito tempo, né, um espaço de tempo muito grande sem dormir. Né? Chega ali, sei lá, 3 horas da manhã, a pessoa ainda está acordada, vai dormir 6 horas, ela está de pé como se nada tivesse acontecido. Isso é um caso de insônia. A pessoa não está sentindo a necessidade de dormir. A sonolência é o caso oposto. É o cara ou a mulher que deita na cama e fica ali 12, 14 horas direto de sono sem nem mexer. Né? Isso é a sonolência extrema. Tem casos, né, mais graves que a pessoa chega a ficar 18 horas, 20 horas, até um dia inteiro. A galera tá pegando o pé do amigo ali, né? Então, assim, a gente pode ter várias graduações disso, né? Tem a intermediária, tem a terminal. Então, oi? Então, varia de acordo com a idade, com o cansaço físico que cada um experimenta. O ideal, né, seria ali entre 8 a 9 horas de sono. É por isso que a maioria dos médicos, nutricionistas, psicólogos também, né, quando estão fazendo acompanhamento dessa questão do sono, a gente prioriza muito analisar a hora que a pessoa deita na cama e a hora que ela acorda, para ver se ela está completando o ciclo do sono e tentar regular esse horário para ou dormir mais cedo ou acordar mais tarde, caso a pessoa esteja acordando cedo por um costume. E aí já aconteceu o caso, por exemplo, da pessoa virar para mim e falar assim: pô, mas eu acordo 6 horas da manhã e tal, não sei o que. Eu falei assim, beleza, mas o que você faz de 6 horas da manhã até as 8? Ah, não, eu fico em casa, porque eu pego serviço às 9. Eu falei assim, pô, então você pode se dar o luxo de dormir 1 hora a mais. Ah, mas eu não consigo costume. Não, então beleza, vamos reeducar esse sono aí. Porque você está desenvolvendo uma resistência ao sono, né? Está desenvolvendo uma insônia por conta disso. Beleza? O horário de sono virou uma bagunça, né? Quem trabalha de turno aí, né? É um negócio bem complicado. Vamos lá. Humor depressivo, né? Que é a sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. É um ingrediente ali básico, né? Para a gente detectar, né, os primórdios da depressão. A sensação de tristeza que a gente fala ali é uma tristeza profunda.
Não é a tristeza que a gente sente normalmente quando, né, faz uma prova e erra uma questão, 2, 3, entendeu? Ou então, né, vai fazer um serviço e aí encontra um problema, uma dificuldade ali que a gente não estava esperando. Aí é uma tristeza mais simples, né? Pô, tentei, não deu certo, tal, ok. Agora, quando isso toma uma proporção muito grande, né, aí a gente está falando dessa sensação de tristeza aproximando da depressão. A autodesvalorização é você se colocar de uma forma inferior, né, a não ver nada de bom em si. Você se autodesvaloriza, você não vê nada em que você é bom, que você se destaca dos outros, em que você consegue fazer, você vê que você é o pior em tudo sempre. Isso é autodesvalorização. Você está se colocando abaixo de todo ser humano, sendo que você é como qualquer outro. Às vezes melhor do que muitos, inclusive. Eu, por exemplo, eu não tenho muita força física, muito músculo. O rapaz ali parece que fica na academia, direto. Aí tem a galera aí que, tipo assim, né, que assim como eu, é mais rato de computador, de estudo e tal, o negócio é mais sentar na cadeira, ler o livro e tal, que também a musculatura é diferente. Tá vendo? Todo mundo tem um ponto em que é bom e que é ruim. Às vezes o cara que é jogador de futebol é bom demais jogando futebol. Eu, perto desse cara, eu piso na bola e tomo um tombo, porque não é minha praia, entendeu? Tem cara aí que sabe de elétrica, sabe de um monte de coisa. Eu nunca vou saber fazer o que o cara faz. Então, se exatamente, aptidão, o contexto de proximidade com as coisas que você faz. Então, perceber que você tem o valor, né, ver essa valorização de si mesmo, é o que te distancia dessa autodesvalorização. Sentimento de culpa é uma questão também bem comum, que é a pessoa se sentir culpada por alguma coisa que fez, ou até mesmo por algo que não fez, né? Aí é o caso que a vítima sente culpa de ter sido agredida, né? Ou de ter acontecido algo com ela, sendo que não é culpa dela. Ela não tem culpa daquilo, porém esse sentimento fica tão grande ali que ela não consegue fazer esse discernimento de que ela não tem culpa, né? Ou nos casos em que às vezes ela sente culpa por alguma coisa, ela coloca essa culpa num patamar muito alto, em que acha que ela não tem perdão, não tem redenção nenhuma, e aí aquilo vai se retroalimentando ali e vai crescendo também. Então é algo assim muito complicado para se lidar sozinho, e é nesses casos principalmente que a gente fala, olha, procura uma atenção especializada, procura um profissional dentro da área, porque às vezes um amigo, um colega, mesmo conversando, não vai ter como lidar com essa questão. Mas já de ouvir a pessoa, dar atenção para a pessoa ali e fazer esse encaminhamento, ela já vai ter um suporte, beleza? Outra coisa que acontece bastante com pessoas que estão passando por a questão da depressão ou que estão entrando no início do quadro, né, de tentativa ali de suicídio. Redução do interesse sexual. Se a gente falou agora há pouco que a autodesvalorização ela está muito ligada a esse fator, a pessoa que não se sente boa em nada e com nada, ela não vai querer ter relação sexual, né? O interesse dela vai ser o mínimo possível, né? Isso é se ela tiver o interesse, porque a redução pode chegar a níveis tão absurdos que a pessoa ignora simplesmente todos os impulsos sexuais que ela possa ter, tá? Além disso, a gente tem dores e sintomas físicos difusos, né? Como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia e sudorese. E aí a gente entra na fase aí que essas dores, né, essas queixas digestivas, dor no peito, taquicardia e sudorese, ela pode acontecer tanto com a pessoa, né, passando por uma depressão, quanto com pessoas que estão dentro da questão da ansiedade. A ansiedade, principalmente, ela leva a taquicardia e sudorese com muita facilidade. Vamos lá. Vocês têm aí numa faixa aí de quê? 18 a quantos anos aqui? Quem é o mais velho da turma aqui? 66. Vamos colocar 18 até 66 aqui, né? Mais ou menos aí a faixa etária. Quem já foi para a sala de aula fazer uma prova e pensou assim, meu Deus do céu, não sei nada dessa matéria. Tô lascado.
E aí você já sai de casa acelerado, o coração tá a 1000, e aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem tempo. Tenta chegar na escola mais cedo, pega o material, dá uma lida rápida, pergunta para um, pergunta para outro. Olha a ansiedade atacando aqui. Você vai ficando acelerado, vai a 1000 por hora. O coração tá lá, ó, batendo a 1000 para poder acompanhar o seu ritmo, taquicardia. E aí vai chegando a hora da prova, você já vai ficando ansioso, nervoso, meu Deus, como é que vai ser, como é que vai ser? E aí você começa, principalmente, a suar onde? Nas mãos, nos braços, né, nos membros superiores, ele começa a ficar demais, né? E vai descendo para o corpo inteiro. Né? Chega no ponto que tem gente que, se você tirar o tênis, a meia tá molhada como se estivesse saindo da máquina, né? De tanta sudorese. A queixa digestiva, ela vai na mesma onda aí. Por quê? Geralmente, uma pessoa que está com muita ansiedade, ela acaba não comendo, porque inibe o sentido da fome, essa ansiedade, e aí ela vai ali ficando muito tempo sem comer e o estômago vai doendo, né? Pô, ele tá precisando de alimento ali e você não tá jogando para ele, o seu corpo tá pedindo e nada. Geralmente as pessoas ainda vão fazer coisas que vão atacar mais ainda. Masca um chiclete, né? Coloca alguma coisa na boca para morder, e aí o estômago começa a produzir suco gástrico e não tem nada lá para digerir a não ser ele mesmo. Aí ele vai começar a se corroer. É daí que vem boa parte das queixas digestivas, beleza? Questão do apetite. Para depressão, ansiedade e qualquer outro transtorno. Isso funciona como válvula de escape, tá? As pessoas mudam algumas coisas dentro do apetite delas, que pode ser tanto para muito quanto para pouco. Ou não comer nada, ou comer demais. E geralmente, quando come demais, o interesse maior é por açúcar, carboidrato e alimentos gordurosos. Alguém sabe me dizer por que geralmente esses são os preferidos? Alguém? Oi? Isso, exatamente, exatamente. Vamos pensar aí. Exato. Mas aí que tá. Por que a pessoa sente mais? O que tem no alimento que não tem no outro? Que se você for olhar, a cenoura também tem açúcar nela. Beleza? Só que a quantidade de açúcar que uma cenoura tem, que uma maçã tem, é muito menor do que uma barra de chocolate, né? Uma barra de chocolate, só de abrir ela, você sente o cheiro do açúcar. Né? Você olha para ela e fala assim, Jesus amado, é açúcar de uma ponta a outra. Se a gente for para algumas outras categorias de açúcar, então, né? Não sei se vocês sabem aí, talvez vai tirar até a vontade de vocês de comer. Mas quem gosta de chocolate branco aí, saiba que o que você está comendo, na verdade, é gordura vegetal e açúcar misturado. Não existe cacau ali. Né? Vamos colocar que ali é a manteiga de cacau, beleza, mas não tem a semente de cacau, que é o que dá a tonalidade do chocolate que a gente conhece, né? Que é o chocolate escuro e tal. Então, o que acontece? Esse alimento é basicamente gordura e açúcar associada. É você comer e engordar com muita facilidade, porque ele não tem nem o que vai ativar ali o seu metabolismo, que no caso a semente do cacau, né, ele vai ter um efeito oxidante e tal, tudo mais para o seu corpo e vai dar uma acelerada no seu metabolismo e vai ajudar a digerir esse chocolate. Mas o chocolate branco não, é gordura e açúcar, entrou e engordou, não serve para nada, entendeu? Tem alto potencial calórico e se você não gastar, só te engorda. Outra coisa também, que a gente fala muito de doce, mas a gente não pode esquecer da parte, né, do carboidrato. Hambúrguer, pizza, alimentos gordurosos e com alta taxa de carboidrato também tem essa capacidade. E todos esses alimentos que a gente falou até agora, eles geram, né, uma produção muito grande no nosso organismo de dois hormônios que são principais aí quando a gente está falando de vícios em qualquer tipo de substância que seja e até mesmo de alimentos, que é a serotonina e a dopamina. Os dois aliados ali estão ligados à sensação de prazer e bem-estar. Qualquer coisa que você faça que te dê prazer e que te faça sentir bem, saiba que é esses dois hormônios que seu corpo mesmo está produzindo.
Você não tem controle sobre isso. Basta você começar a experimentar a sensação que o seu corpo vai continuar produzindo. Existem vários gatilhos. Você aprender algo novo desperta isso. Por quê? Você está tendo uma nova informação. Seu cérebro gosta de novas informações. Então, quando você obtém um novo conhecimento, você descarrega um pouquinho no seu corpo. Quando você come um alimento que você já imagina que ele vai ser gostoso só de olhar, seu corpo já está produzindo antes mesmo de você ingerir o primeiro pedaço. Então, a questão da serotonina e da dopamina está muito ligada a essa questão aí. Então, geralmente, quando vai para baixo, quando a gente não se alimenta, os níveis caem. E quando a gente está passando por uma situação problemática, a gente come bastante para poder sair dessa situação ruim, mascarando com 2 hormônios que a gente produz através da alimentação. Você vai buscar estar melhor comendo uma comida boa, porque você sabe que se você comer uma pizza, você vai se sentir melhor. Você comer um chocolate, no caso feminino aí, que as mulheres usam bastante, né? Tá passando por uma situação difícil, vai lá e pega um chocolate, algum docinho e tal, né? Para poder tentar aplacar aquela dor que está sentindo, aquele mal-estar, e aí dopamina e serotonina produzindo no talo, e a pessoa tem essa sensação de que está tudo bem, mas não resolveu o problema, não lidou com o problema, então não adianta nada. Então, logo ela termina de comer o alimento e para de produzir serotonina e dopamina, volta toda a sensação ruim de novo, volta todo aquele problema na cabeça de novo, e a pessoa, enquanto não resolver isso, vai continuar passando por essa montanha russa. De uma hora está bem, outra hora está mal, mas porque está tentando mascarar com a alimentação. Vamos lá? E aí a gente chega na parte final, que é o seguinte. Diante de tudo que eu falei para vocês aqui, né, a campanha de Setembro Amarelo, ela vem para lembrar que a melhor forma de a gente contribuir, né, com a sociedade, com o outro, né, com as pessoas ao nosso redor, é sendo um canal de acesso para essa pessoa, né? Para que a gente possa conversar com essas pessoas, as pessoas possam conversar com a gente quando estiver passando por algum problema, uma dificuldade, para conseguir lidar com essas questões. O primeiro canal de acesso são vocês. Até chegar no profissional, né, a pessoa tem que passar por alguém que vai despertar esse interesse, caso ela não desperte por si só, né? Além disso, a gente tem, né, o número de telefone 188 e o site do CVV, que dá esse suporte, né, esse apoio emocional preventivo ao suicídio. Então, primeiramente vocês, depois existem canais externos e tem os profissionais da área. Então, se algum de vocês perceber isso, perceber em alguém, não hesita, entendeu? Em conversar com essa pessoa, entender o que está acontecendo, que às vezes a sua conversa com ela, né, o seu diálogo com aquela pessoa, vai fazer essa pessoa buscar, né, uma melhoria, buscar um tratamento. E às vezes, sem essa conversa, a pessoa vai né, se aprofundar mais ainda nessa situação que está fazendo ela sofrer. Beleza? Então, essa é a palestra que eu tenho para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, né, caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento, fica o tempo aqui aberto para vocês perguntarem à vontade. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos lá. Psicólogo não é médico. Psiquiatra é médico. Da questão da medicina. Para você ser um psiquiatra, você tem que fazer o curso de medicina e, após terminado o curso de medicina, você faz uma especialização em psiquiatria. E aí, a partir desse momento, você deixa de ser um médico generalista e passa a ser um psiquiatra, em que o seu trabalho consiste no estudo das questões mentais do ser humano. Porém, o psiquiatra, ele analisa da mesma forma que um médico analisa. Ele vai, e através de medicamentos, atuar dentro do seu sistema fisiológico para tentar solucionar uma desordem mental. Já o psicólogo, ele é um profissional à parte, né, dentro da medicina, tipo, ele não é médico, mas ele lida sobre as questões da saúde mental. E a atuação do psicólogo
ela consiste em desvendar através do diálogo com o paciente um tratamento individualizado para lidar com as questões daquele paciente em questão. Então, quando você está dentro de um consultório psicológico, todo o tratamento que é feito, ele é particular e individual seu, específico para você. É como se fosse um personal trainer, só que literalmente só seu, né? Porque tem personal trainer aí que treina 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Mas, nesse caso do psicólogo, é você e ele dentro de uma sala e pronto. É só isso aí, meu filho. É você e ele e vamos descobrir e entender mais sobre o que está acontecendo com a sua vida. Esse é o trabalho do psicólogo. O que diferencia os dois é isso. No caso, para questões mais práticas, o psiquiatra ele pode receitar a medicação, o psicólogo não. Entende? Mais alguma dúvida? Sim. Uhum. Sim, sim. Existe uma questão humana que é chamada de efeito manada. Algum de vocês já ouviu falar a respeito do efeito manada? O efeito manada é o seguinte: eu faço uma coisa, e aí pode ser tanto boa quanto ruim, mas de acordo com o contexto daquela sociedade, a sociedade olha para aquilo que eu fiz e toma a iniciativa de fazer a mesma coisa. Ou seja, vamos supor numa sociedade ideal onde nenhuma pessoa sabe o que é suicídio. Não sabe, não tem noção, não tem ciência e não pensa a respeito disso. A partir do momento que eu insiro dentro daquela sociedade uma pessoa com predisposição ao suicídio e ela comete esse ato, eu posso ter dois caminhos. Ou as pessoas que se identificam assim como ela, né, as mesmas características, podem ter o mesmo comportamento, ou elas podem não ter. Quando elas têm o mesmo comportamento, a gente dá o nome disso de efeito manada, porque elas estão replicando para a vida delas o comportamento de outra por questão de verossemelhança. Ou seja, ela olha para você, né, olha no caso para a pessoa que cometeu o suicídio e fala assim, olha, a vida dela era igual à minha. Então, se esse é o caminho para resolver o problema, eu vou fazer a mesma coisa. E é daí que vem os saltos, geralmente, nos gráficos. Um exemplo bem fácil da gente visualizar isso é em países asiáticos, principalmente o Japão. Há bastante tempo, né, o Japão tem feito projetos sociais e tal. O país tem entrado com uma política pesada para reduzir o número de suicídios. Por quê? É um país que estava com taxas altas. E as taxas altas eram devido a um comportamento que ele é padrão na sociedade japonesa, que é a busca pela perfeição, em ser sempre o melhor, se destacar dos demais. E aí, numa sociedade onde todo mundo está no alto patamar, qualquer discrepância negativa leva a pessoa a se sentir muito mal. E ela não vê uma outra solução do que acabar consigo mesmo, porque a visão que ela tem é que ela está freando o desenvolvimento da sua sociedade. Olha, a sociedade está indo para um caminho e eu estou atrasando esse caminho. Então, é onde a gente tem também essa questão do efeito manada, em que uma solução negativa, né, é vista com bons olhos por uma questão de semelhança. Entendeu? Mais alguma dúvida? Você? Essa é uma boa pergunta e a resposta que cada profissional dá é diferente. Não existe um consenso, né? Mas, para mim, né, como psicólogo, tanto o auxílio psiquiátrico quanto o auxílio psicológico são necessários, porque existem duas situações. Existe a situação em que depressão, ansiedade e uma série de outras doenças do trato mental, transtornos e tudo mais, não consegue se fazer o tratamento efetivo dela sem a utilização de medicamentos.
E existem os casos em que, sem a utilização do medicamento, você já consegue fazer. Né? A medicina tem um nome para isso, que é o efeito placebo, que às vezes, sem precisar tomar um medicamento de verdade, você consegue resolver a situação. Vamos pensar que a psicologia, ela não é um placebo, né? Mas como ela não utiliza medicação e ela lida com você de forma individual, trabalhando as suas questões de vida, os seus problemas, e promove um autoconhecimento muito maior, ela desenvolve em você as suas próprias capacidades, a capacidade de você ser uma pessoa melhor dentro do seu autoconhecimento. Já a psiquiatria, né, ela vai utilizar de medicamentos que vão mudar ali a forma como o seu corpo produz determinadas substâncias. Como, por exemplo, uma das causas de depressão de forma fisiológica é considerada a inibição ou a falta de capacidade ou a diminuição, né, da retenção de neurotransmissores, que no caso eu falei aqui, né, que é a serotonina e dopamina. Então você pode ter uma pessoa depressiva da classe fisiológica que ela não produz esses neurotransmissores na quantidade correta. E aí é uma deficiência no processo produtivo desses neurotransmissores. E aí ela vai fazer a ingestão de um medicamento que aumenta a produção. A gente tem a questão da recaptação entre um neurônio e o outro, a comunicação, e quando ela é falha, né, os neurotransmissores não estão sendo recaptados da forma correta. E aí existe medicamento que vai atuar dentro dessa área. Então, existem diversas formas de se tratar uma determinada doença. Porém, existe o caminho que vai atingir o propósito e o que não vai ter impacto nenhum. Se a gente pegar uma pessoa que ela desenvolveu depressão, não por aspectos fisiológicos, mas aspectos psicológicos, a medicação nessa pessoa não vai produzir efeito positivo. Aí é os casos que a pessoa procura o psiquiatra, toma o remédio e o remédio tem um impacto gigantesco na vida da pessoa. A pessoa vira outra e aí o remédio está muito forte. Aí tenta para o mais fraco, não, ainda não está legal. Não, peraí, vamos mandar para o psicólogo, que às vezes é uma questão psicológica e não fisiológica. Então, por isso que o tratamento com os dois profissionais é importante, para saber se a medicação está sendo efetiva e, caso esteja, o acompanhamento psicológico é positivo também, porque vai ajudar a pessoa nesse autocrescimento dela, beleza? Então, para mim, não existe tratamento separado desses dois profissionais. Os dois têm que ser aliados. Uhum. Sim, é o aspecto da depressão emocional e não fisiológica. Sim. Mas até nesses casos, né, quando a pessoa tem acesso a uma medicação mais branda, né, que não é uma medicação tão forte, a medicação ainda assim age como um auxiliador do processo, porque vai melhorar a regulação de humor que a pessoa está tendo naquele momento, porque o humor dela está oscilante. Então, trazer uma regulação para esse humor é necessário, além de promover esse crescimento, né, esse autoconhecimento. Mais alguma dúvida? Sim? Então, vamos lá. Síndrome do pânico e ansiedade. Qual a diferença entre os dois? A ansiedade, ela não tem digamos assim, um vetor. Ela não tem um objeto, algo que está relacionado a ela. A síndrome do pânico, ela tem. Por exemplo, ela tem com relação a alguma situação específica, que é o que a gente fala que existe um gatilho que ativa aquilo na pessoa, né? Aí traz algumas características que são parecidas.
Sim. Uhum. Com certeza. Sem menores erros, tá? A fala está correta. É aquilo que eu coloquei até lá no início. O abuso de substâncias, ele pode sim, né, ser uma das causas do suicídio, e ela pode, né, o abuso de substância pode levar a pessoa a desenvolver vários transtornos de ordem psiquiátrica e psicológica. Pode sim, sem dúvida nenhuma. Não que alguns, tô para te falar que todos eles, sem exceção, entendeu? O consumo de forma desordenada de qualquer substância pode sim. Ah, mas tem jeito certo de consumir? Cara, eu vou te falar que não, entende? Não existe forma segura de consumir nenhum tipo de droga. Mas existem pessoas que são mais propensas e menos propensas a desenvolver, né, desordens por conta do consumo de substâncias. E aí a propensão biológica de cada um individualmente. Tem gente que, vamos lá, com uma lata de 350 ml de cerveja fica alterada. E tem principalmente, né? Aí é quando estão no caso muito grave, de comer, beber, dormir, vestir, elas são afetadas por essa ansiedade. Ou seja, você não consegue viver sem estar ansioso. E a ansiedade te atrapalha a desenvolver qualquer uma dessas coisas. Você vai dormir, você não consegue, porque a ansiedade não deixa. Você vai comer, você não consegue se alimentar direito, porque você está ansioso, e aí inibe, né, o seu sentido de fome. Você vai tentar fazer uma atividade e o seu pensamento fica turvo, cheio de coisas ali, você começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo, e aí não consegue ter foco. Então, existem várias coisas que podem acontecer quando a ansiedade está num grau acima do normal, e a gente evidencia isso como um transtorno quando ela cessa ou, né, de alguma forma drástica, interrompe esses comportamentos que você tinha. Ou seja, atrapalha você a viver sua vida. Uhum. É por conta dessa preocupação com o futuro. É. Uma das coisas que eu converso, né, dentro do consultório com os pacientes é sobre a análise que a gente tem que fazer todos os dias a respeito da nossa vida. Vamos lá. Adianta eu olhar para o meu passado e ficar preso nele? Não adianta. Você não vai conseguir modificar e não há nada que você possa fazer. Fez,
foi feito, se tornou passado. O que eu falei na hora que eu entrei aqui, não vai voltar para minha boca. As falas que eu tive com vocês aqui, ela não vai entrar na minha boca de volta, não tem jeito. Não tem como eu voltar no passado e trocar a blusa que eu vim para apresentar hoje, para ser uma outra blusa. Então eu tenho que me contentar com aquilo que eu fiz, né, no meu presente que gerou esse passado. Ficar pensando no futuro, no dia de amanhã, sendo que eu não sei o que vai acontecer depois que eu dormir, né, ou depois que eu fizer qualquer coisa e que o relógio virar, também não vai adiantar. Eu estou me preocupando com algo que eu não tenho domínio, não tenho controle. Mas o presente, as coisas que você faz agora, você tem domínio sobre elas, você tem controle sobre elas. E aí você tem que exercer o controle sobre o presente. Nem sobre o passado e nem sobre o futuro, sobre o presente. Porque é nele que você consegue fazer as modificações para você ter um amanhã melhor. É agora que você faz as coisas para amanhã estar melhor do que está hoje. Vocês estão aqui fazendo cursos, né? Educação e tal, pá. Vocês estão objetivando o quê? Trabalhar dentro dessa área, obter conhecimento. Você só consegue isso se você fizer o curso, se correr atrás. Se você não correr atrás, você não sai do lugar onde você está. Tá vendo? O controle sobre o presente é isso. É a decisão que você toma, é as coisas que você faz, é que produz o seu amanhã. Não adianta nada você querer e não fazer. E não adianta nada eu estar aqui e ficar olhando para trás, achando que olhar para o meu passado e fazer força, ele vai ser diferente, ele vai mudar e vai ter uma mudança no meu passado e meu presente vai ser diferente para o meu futuro ser melhor. Está para trás, já foi, entendeu? Esquece o que está para trás e vai viver de agora em diante. Não tem uma causa. A questão é essa. Não existe uma questão biológica, não tem nada a respeito disso. A ansiedade, ela pode se desenvolver em qualquer etapa da vida. A pessoa pode ser uma pessoa extremamente tranquila e calma até os seus 30, 40 anos de idade. E desenvolver ansiedade com 50, 60. Viveu a vida inteira sem preocupação, tranquilo, e aí com 60 anos, 70 anos, começa a se preocupar, às vezes, com o passado. Entendeu? Aí fica ansioso, né? Porque quer uma reparação, quer alguma coisa e, gente, já foi, entendeu? Ah, eu estou preocupado com o meu futuro. Gente, amanhã a Deus pertence, entendeu? Deixa a questão do amanhã para o amanhã. Então, vamos colocar assim, inibir os transmissores da ansiedade não é o correto, entendeu? O trabalho que é feito, né, no controle da ansiedade, da parte medicamentosa, né, que o psiquiatra vai fazer, ele vai dar uma desacelerada em você, né? Ele vai regular, né, os níveis de produção dos hormônios a uma taxa mais padrão né, dos seres humanos. Agora, do ponto de vista psicológico, a compreensão sobre si, ela é muito mais importante do que a compreensão sobre os outros, né? Não adianta nada eu estar mal e querer que o outro esteja bem. Então, eu tenho que procurar me definir, me construir, me conhecer primeiro, para depois externar para os outros. Então, dentro dessa questão da ansiedade, vai muito isso também. É aprender a lidar com aquilo que desencadeia a sua ansiedade. E aí você se adapta a essa situação da ansiedade, transformando aquilo em algo positivo e não negativo. Deslocando, por exemplo, uma atenção maior que às vezes a ansiedade produz em você para um processo produtivo, para algo que vai ser benéfico para você. Ou aprendendo a refrear a ansiedade, ou seja, parando, respirando, bebendo a água para poder diminuir essa tensão que acarreta no corpo. Existem algumas atividades, né, que a gente orienta, né, que a pessoa faça e tal, como forma, né, de gastar essa energia que a pessoa tem quando ela é ansiosa, porque a pessoa ansiosa ela tem uma energia que ela mesma não consegue ver que ela tem.
Então, a gente tenta designar algumas atividades como forma de diminuir, né, diluir essa energia ali, para que essa tensão da pessoa diminua. Mas não é sempre que dá certo. Tem pessoas que ela tem que fazer esse, né, esse próprio desenvolvimento, né, e trabalhar essas questões, mas precisamente em cima do aspecto da ansiedade em si, e não nos aspectos ao redor, né, do ambiente. Então, varia muito de pessoa para pessoa, não tem uma fórmula. O ser humano não tem uma fórmula, gente. Todo mundo aqui é uma pessoa individual e cada tratamento é de pessoa para pessoa. Varia de cada um para cada um. Não tem como você escrever uma receita de bolo, ó, faz isso aqui, psicólogo, com qualquer pessoa que dá certo. Isso é balela. Se você procurar, você vai achar em qualquer livraria e tal, sempre você vai ter um livro assim, 10 passos para isso, 20 passos para aquilo, 10 formas de ser feliz, 10 formas de se dar bem no trabalho. Cara, se você pegar aquilo ali e aplicar na sua vida, estou para te falar que a maioria das vezes, de 10 pontos ali, 2 dá certo e o resto não dá. Porque a pessoa que fez, para ela deu certo. Para a vida dela, o contexto de vida dela, o momento da vida dela, faz total sentido aquilo ali. Mas para você que está em outro momento, outro lugar, não vai fazer sentido nenhum. Imagina, você pega um livro desse que um cara escreveu lá na Europa. Aí ele fala, ó, segundo passo para ser feliz. Você ir pescar lá nos lagos da Noruega por causa da temperatura que é assim, assim, assado, e você vai ficar em tal lugar, e você vai ver uma paisagem assim, assim. Você tá lá? Não tem jeito, entendeu? Então sempre você vai encontrar nesses livros algumas coisas assim, uns passos que não dá para seguir, umas fórmulas que você fala assim, velho, na minha vida isso não faz sentido, não encaixa. O contexto não bate, entendeu? Quando você tenta generalizar, né, tipo, ideias a respeito de como ser melhor, você não consegue atingir as pessoas, entendeu? Porque cada um está num ritmo de vida, num momento da vida. Imagina, pega todo mundo aqui da sala e dá o mesmo livro com 10 passos para ser feliz. Ninguém vai chegar no final do ano, do semestre, e vai conseguir executar. Um ou outro vai ter um pouco de melhoria e tal, mas não vai ser homogêneo. E o livro é para ser homogêneo, porque ele está ali 10 passos para você ser feliz. Qualquer pessoa que comprar tem que pegar e dar certo. Entendeu? É por isso que essa é a categoria de livro. Quem é da área da psicologia, quem é da área da filosofia, critica muito, porque é generalista demais, né? E não quer dizer que aquilo vai dar certo. O ser humano, desde Platão, entendeu? Lá da Grécia Antiga, antes de Cristo, o ser humano sempre buscou, né, a fórmula da felicidade. A gente está pesquisando até hoje. Você acha que vai encontrar? O que é felicidade? Para cada um é diferente. Ué. O mundo ideal, o mundo perfeito para mim, é diferente do mundo perfeito para ele, para você. O que eu gosto pode ser o que vocês não gostam, e vice-versa. Então, não existe uma regra, entendeu? Mais alguma dúvida? Alguém? Questões? Beleza. Acho que podemos finalizar. Qualquer dúvida, gente, se alguém quiser entrar em contato ou tiver algum parente, alguma coisa assim, né, que vocês perceberem, né, que está precisando de um auxílio, o meu telefone está com o pessoal da coordenação, né, o pessoal da direção e do colégio, beleza? Aí vocês conseguem entrar em contato com a clínica. Para quem quiser fazer algum atendimento e tal, mais, é 2 ruas aqui atrás da escola, né? Tem a rua aqui do Chiles, aí a escola está aqui, tem uma na próxima, na rua da padaria, daquela padaria da esquina ali. Então, tá pertinho de vocês aqui, beleza? No mais, muito obrigado, tenham uma boa noite e eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês.